tardes, ministros, companheiros aqui presentes. Muito boa tarde, ministros, companheiros aqui presentes e também os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes países. É um privilégio e grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual vamos ler em Gênesis, capítulo 49, versículo 22, capítulo 49, do versículo 22 ao 26. Esta é a bênção que Deus, por meio de Israel ou Jacó, deu ao seu filho José, quando esteve lançando a bênção sobre seus filhos. No capítulo 49, vamos ler também o versículo do 49, versículo 1 e 2, onde diz: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e anuncio-vos-ei o que vos há de acontecer, do que há de vos acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos, e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a vosso pai Israel. Sendo profeta, ele já tinha visto, por revelação divina, o que seria o futuro dos seus filhos, o que viria a eles, e, consequentemente, a descendência dos seus filhos que formariam as tribos de Israel. E agora, vamos pegar umas bênçãos lançadas a um dos seus filhos. A que corresponde a José, que é a maior bênção, a bênção mais extensa. E diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos, dos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da mãe. As bênçãos do teu pai excederam as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Como falaremos de José e esta bênção que foi lançada, temos como tema José junto à fonte. Ou seja, José junto à fonte, ou a uma fonte. Digo a fonte porque vamos identificar a fonte. Pode se sentar, quero ter a bondade. Aqui a promessa é que José será ramo frutífero.
E, consequentemente, se é frutífero, este ramo, ou este galho, um dos ramos de Jacó, porque vem de Jacó, ou seja, de Israel. E daí é que vem José. E agora, Jacó tem 12 ramos, que são seus 12 filhos. E através desses ramos virão muitos frutos, filhos e filhas desses patriarcas, aos quais depois formarão as tribos de Israel. E agora este ramo, José, diz que Jacó, que José é ramo frutífero, portanto vai ter muito fruto, muitos filhos e filhas esse ramo. E em palavras mais claras, esse ramo, essa tribo de José vai ter muitos filhos. E agora vejam aqui. E se vai ser frutífera, vamos ver aqui. No capítulo 48, versículo 15, que diz: daí em diante diz: e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e se multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. E agora aqui, a bênção sobre eles é para que se multipliquem sobre a terra. Assim abençoou Deus, por meio de Jacó, a José. Porque José vai ser um ramo frutífero e, consequentemente, vai se multiplicar através dos seus filhos, ou dos seus filhos. E agora, estes vão ser Manassés e Efraim. Mas vamos ver o que na continuação diz. Vendo, pois, José que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mau aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para o transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não é assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será engrandecido. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E agora vejam, a descendência de Efraim vai formar uma multidão de nações, mas Manassés vai formar um povo. E agora Deus, vejam, por conta através de Jacó abençoou a José, abençoando a quem? Aos seus filhos, Efraim e Manassés. E agora, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. No capítulo 41. Capítulo 41. Vamos ver porque Efraim seria maior e formaria multidão de nações.
Vamos a buscarlo por aqui. Vamos buscar por aqui. Gênesis 41, versículo 50. Vamos a ver. 41, 52. Vamos ver. 51 al 51 ao 52. Capítulo 41. Capítulo 41. Vamos começar no versículo 49 que diz: ou 50. E nasceram a José dois filhos, antes que viesse o primeiro ano de fome, los cuales le dio a luz a Senat, que lhe deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José ao nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Portanto, o nome do Manassés significa o quê? O que faz. Esquecer. Agora, o que faz? Esquecer. Agora, o segundo. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E por quanto José frutificou, e por quanto José frutificou, foi frutífico ou frutífero, agora põe em seu filho o nome Efraim, que significa o quê? Significa frutífero. E agora, por quanto leva o nome frutífero, que é Efraim, agora vai Efraim, pela bênção que lança Jacó em Efraim, vai se multiplicar e formará a sua descendência, formará multidão do quê? De nações. Mas Manassés se tornará o quê? Um povo. Se tornará um povo. Um povo, um grande povo. Um povo engrandecido. Mas Efraim formará multidão de quê? De nações. E agora, Manassés representa o povo hebreu. E Efraim representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora encontraremos algo mais importante também por aqui. Em 1 de Crônicas, capítulo 5. E também Gênesis capítulo 49, do versículo 2, versículo 3 em diante, que diz: na bênção que lhe lançou ao mais velho, a Rubem, diz: Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, impetuoso como a água, e agora diz: não serás o mais excelente, o principal, porquanto subsiste ao leito de teu pai, então
contaminaste, subiu à minha cama. Vejam, a bênção foi o que falou com ele, foi curta. E o melhor, tirou-lhe a bênção da primogenitura. Mas nenhuma bênção se perde. Quando alguém perde uma bênção, recorre ou recorde, Deus a dá para outra pessoa. Recordem ao do talento e também das minas. O que recebeu um talento, como também o que recebeu uma mina, perdeu-a, porque foi retirada, mas foi dada a mina ao que tinha mais talento. E o talento ao que tinha mais talento. E agora, se Jacó disser a Rubem que não vai ser o primogênito, e sendo o primogênito, já foi tirada a bênção da primogenitura, mesmo que fosse o mais velho, o primogênito. Mas vamos ver onde se encontra depois essa bênção. Capítulo 5, encontramos a bênção da primogenitura. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos seus filhos, aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. E agora aos filhos de José lhes foram dados os direitos da primogenitura. E agora, quando abençoa a Efraim, na bênção da primogenitura está uma herança na terra e no céu, e que formará multidão de nações. E Manassés será um grande povo, um povo importante. Mas seu irmão menor diz que será maior que ele. E agora teremos temos a bênção da primogenitura. Uma parte para o povo hebreu e uma parte para Efraim, que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual lhe corresponde a bênção maior. Onde encontramos que formará multidão de nações. E por isso é que nações que entrarão no reino milenial estarão ligadas com o cristianismo e, consequentemente, serão de bênção para Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nações que, como ovelhas, serão colocadas à direita do Filho do Homem, de Cristo, do Messias, quando se sentar no trono de Davi. Assim também, como faz com os indivíduos. Tem indivíduos representados em ovelhas e também há indivíduos representados em cabritos. E há nações representadas em ovelhas e há nações representadas em cabritos. A bênção está para as ovelhas. E agora, vamos olhar por uns momentos a Efraim.
junto a uma fonte. Em São João capítulo 4, Em São João capítulo 4, e também Gênesis capítulo 48, e também Gênesis capítulo 48, versículo 20 em adelante, 20 em diante, continua dizendo: isto foi quando lançou a bênção em Efraim e em Manassés, e disse: assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. E agora Israel vai abençoar em José. Em José, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. Aunque Israel surgiu primeiro, mesmo que Israel surgiu primeiro, e depois, mais adiante, o cristianismo, agora a bênção maior corresponde à igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a Israel corresponde também uma grande bênção, que está representada na bênção que Jacó lançou em Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar ou tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos. Vem? Porque sempre o que tem a bênção da primogenitura recebe uma dupla porção, ou seja, duas porções. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com meu arco, da mão dos amorreus. E agora, vamos ver esta parte que foi dada. Em São João, no capítulo 4, diz: isto foi quando Jesus ia viajando e saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia. Diz, versículo 4: e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herança que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali o poço de Jacó, a fonte de Jacó. E aí tem a fonte. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Então veio uma mulher. Isto é como ao meio-dia, é a sexta hora. Não é, Miguel? A sexta hora, meio-dia por ali, mais ou menos. Mais ou menos? Que seria de 6 às 12, são 6 horas. E era como a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu que me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus
no se tratan entre sí. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? E respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas a água que eu beber, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. E agora Jesus se coloca do poço que Jacó deu ao seu filho José, chamado o Poço de Jacó. E ele se representa no poço, ou um maior que esse poço, com água superior à água literal que sai do poço. E agora vamos ver a água a qual ele se refere no capítulo 7, versículo 37 ao 39, que diz: e no último dia, o grande dia da festa, ou seja, que isto foi no tempo da festa dos tabernáculos, no último e grande dia dessa festa, e diz: e no último, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e chamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E agora o rio de água viva é nada menos que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo vindo aos crentes nele. O Espírito Santo que estava nele está prometido aqui para vir a todos os crentes em Cristo, a todos os que viriam a ele para tomar dessa água do Espírito Santo, receber o Espírito de Cristo e, consequentemente, obter o novo nascimento. Por isso também Por isso também na Escritura nos diz que a rocha que seguia Israel era Cristo. E a rocha, pois, lhes dava água. A primeira rocha e a segunda rocha representavam a Cristo. Em sua primeira vinda, a rocha que estava no Monte Sinai e a rocha que estava em Cades Barnea representava a segunda vinda de Cristo. E o que dava essa rocha era água, porque um rio de água estava dentro da rocha. E ao ser aberta a rocha, saía um rio de água para dar e tomar mais de 1 milhão de pessoas. Sem contar o gado e as aves que levavam, tudo o que levavam. E agora, em Apocalipse, no capítulo 21, diz:
Versículo 5 em diante diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E aqui vai dar da fonte da água da vida. Ou seja, nos vai dar do seu Espírito, do seu Espírito Santo. E Cristo é a fonte do Espírito Santo. Pois estava nele. E desse mesmo Espírito vão receber os crentes em Cristo. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será o meu filho. E agora vejam como vêm os filhos do segundo Adão. Vem a rocha, que é Cristo, e tiram da água da vida, ou seja, do Espírito Santo. Recebem o Espírito e obtêm um novo nascimento. Nascem como filho de Deus por meio do segundo Adão. E essa é a família de Cristo, os filhos e filhas de Deus. Por isso, quando vieram seus irmãos e Maria, e dizem a ele: Olha, sua mãe e seus irmãos chegaram e te buscam, estão aqui e te buscam, estão te procurando, te buscando. E Cristo lhes diz: Quem é minha mãe? E quais são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Estes são minha mãe e meus irmãos. Ou seja, a minha família. Essa é a família de Deus, a descendência de Deus. Os filhos e filhas de Deus que vêm por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora, vejamos novamente, no capítulo 22, nos diz, o versículo 17, 16 ao 17 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, Cristo é a estrela resplandecente da manhã, que é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Portanto, toda pessoa tem a oportunidade de escutar a pregação do Evangelho de Cristo. Nasce a fé de Cristo em sua alma, recebe a Cristo como seu Salvador, é batizado em água no seu nome, e Cristo o batiza com o Espírito Santo e fogo, e assim a pessoa tomou do Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, a água da vida eterna. Vem da parte de Cristo o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e assim a pessoa nasceu de novo. E, consequentemente, pertence à família de Davi. Por meio de Cristo, filho de Davi. E agora, essa é a casa de Davi restaurada. E aí temos a família de príncipes, pela qual a Escritura diz que Cristo, com o seu sangue, nos limpou de todo o pecado e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes.
reis e sacerdotes. Como descendentes de Cristo, pertencemos à família, à casa de Davi. E também na parte celestial, pertencemos a essa família celestial, descendente de Cristo, o rei Melquisedeque do céu. E por isso somos reis com Cristo, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E também somos sacerdotes de Deus. E Cristo é o sumo sacerdote dessa ordem sacerdotal do templo celestial. E porquanto os santos julgarão o mundo, então somos juízes também. E Cristo é o juiz, o qual Deus pôs como juiz dos vivos e dos mortos. E agora podemos ver que pertencemos a uma ordem celestial que também terá estabelecida na terra essa ordem. E isso será para a terra. E isso será para a terra quando estiver em pleno cumprimento a restauração do reino de Deus na terra. E na parábola das minas, a uns foi dado governar sobre tantas cidades, a outros sobre tantas cidades e assim por diante. Por quê? Porque são reis. Essas pessoas são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos terão um lugar importante no reino do Messias aqui na terra. Ou seja, pertencerão à administração desse reino. Ou seja, serão pessoas do governo, uns em uma posição e outros em outra. Ao menos podemos ver claramente que os apóstolos se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Como os juízes do Velho Testamento ou do Antigo Testamento, até Samuel, que julgavam as tribos de Israel. E agora, isso é a teocracia. E a teocracia estará unida ou fundida com a monarquia que estará estabelecida na terra, o que será a restauração do reino de Davi. E porquanto todos os crentes em Cristo nascidos de novo são descendentes de Deus por meio de Cristo, e Jesus Cristo é descendente do rei Davi segundo a carne. Vejam vocês, a linha da dinastia do reino de Deus na terra, que é o reino de Davi. Vejam vocês por onde vem e nos coloca como membros dessa dinastia, como membros da família de Davi através de Cristo. Há membros da família de Davi através de outros descendentes de Davi, mas através de Cristo são somente os crentes em Cristo nascidos de novo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, trabalharão para a restauração desse reino.
Por isso Cristo falou aos crentes nele, quando eles lhes dizem, os apóstolos, ensina-nos a orar, como João fez com seus discípulos. Então Cristo lhes diz, orareis assim, ou orem assim, e vamos ver. Capítulo 6, versículo 9 em diante, que diz, São Mateus, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois de glorificar e de adorar a Deus, depois, vejam, o mais importante que ele coloca aqui, depois disso, é a vinda do reino de Deus. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, e que seja feita a vontade de Deus, porque Deus quer que seja feita a vontade, que todo ser humano faça a vontade de Deus, para a qual se requer a vinda do reino de Deus. E desde o dia de Pentecostes em diante, o reino de Deus esteve na terra, na esfera espiritual. E estiveram entrando no reino de Deus milhões de seres humanos que desejaram fazer a vontade de Deus. E Cristo, como Senhor, como governante, esteve governando a vida dessas pessoas. Porque Ele é o nosso Senhor, a cabeça dessa família de Deus, chamada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como o marido é a cabeça da esposa, e consequentemente da família, assim Cristo é a cabeça da sua igreja. E agora, esteve na esfera espiritual o reino de Deus, mas vai ser estabelecido na esfera física também. E então, na terra, será feita a vontade de Deus. A terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E, consequentemente, com um conhecimento pleno de Deus e do seu programa e da forma de servir a Deus, todos servirão a Deus. O diabo estará amarrado ou atado por 1000 anos. E todos esses espíritos maus também. Portanto, será um reino de paz. Paz que se estenderá de Jerusalém para todo Israel, para todo o Oriente Médio e para todas as nações. E agora, José junto à fonte. Agora, no Novo Testamento, a fonte é Cristo, representado no poço de Jacó. E a água que ele dá é o Espírito Santo para a vida eterna. Porque a pessoa obtém um novo nascimento e, consequentemente, nasceu para uma nova vida, a vida eterna com Cristo em seu reino eterno. Vejam, em São João, no capítulo 14.
Versículo 26 diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 16, verso 26 diz: Capítulo 15, versículo 26 diz: Em aquele dia, capítulo 15, verso 26. Vejam, capítulo 14, versículo 26 diz: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai que vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Depois do capítulo 16, do versículo 5 em diante, que diz, e parte do versículo 4 diz: Esto no os lo dije al principio, porque eu estava com vosotros. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Os conviene que eu me vaya, porque se todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. E aqui, vejam vocês, como Cristo nos mostra todas estas coisas tão maravilhosas que Ele estará fazendo para que nós tenhamos a água da vida, que é o Espírito Santo. Vejamos aqui no capítulo 14. Que diz: Verso 18: Não os deixarei huérfanos. Versículo 18: Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. E aqui, continua dizendo, tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho falado. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorizem. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. E em todas essas passagens, podemos ver como Cristo nos fala do Espírito Santo, que enviará os crentes nele. E agora, podemos ver a José. Podemos ver a José junto à fonte. Ao ver a igreja do Senhor Jesus Cristo junto a Cristo. E cada crente em Cristo junto a Cristo. Que é o poço da água da vida eterna, representado no poço de Jacó, que José herdou, e consequentemente foi colocado José, ou seja, seus descendentes, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés foram colocados ali, na área onde estava o poço. Foi uma herança para José e seus descendentes. E agora, a descendência de José, por Efraim, vejam como se estendeu pelo mundo inteiro. E a promessa é que formará multidão de nações. E quando entrarem essas nações no reino milenial de Cristo, aí se verá claramente a revelação que terão com Efraim. Recordem que Efraim foi quem recebeu. A tribo de Efraim foi a que recebeu as 10 tribos, ou seja, a tribo de Efraim estava na cabeça do reino do norte. Pois Jeroboão era um descendente de Efraim e, consequentemente, de José. E agora podemos ver que há uma grande bênção para Efraim, ou para José através da bênção que é manifestada em Efraim. E agora, a promessa para José, ramo frutífero, é José, e diz, vamos ver como diz aqui.
Génesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49. Ramo fructífera es José. José é um ramo frutífero. Junto Ramo frutífero junto a uma fonte. Y ahora tenemos a José junto a la fuente E agora del agua temos de José la vida junto eterna. à fonte da água da vida eterna. Y fructificando E frutificado, o fructificándose ou se multiplicando de Efraín. através de Y Efraim. Efraín representa E la Efraim iglesia. representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, através da qual Dios ha estado Deus manifestándose esteve se manifestando y colocando hijos e colocando filhos e filhas no reino de Deus que está na esfera espiritual. ha estado siendo colocado Efraín junto Efraim esteve sendo colocado junto à fonte, que es Cristo, que é la Cristo, fuente del agua de la vida eterna. a fonte da água da vida eterna. Desde la perspectiva del cristianismo, Desde a perspectiva do cristianismo está claro, junto a José, fonte junto à fonte. por eso es que las tribus perdidas Por isso é que as tribos perdidas las hallaremos as acharemos, en su mayoría e em sua en medio maioria, del cristianismo, no meio do cristianismo, pues las tribus del norte pois as tribos do norte fueron encabezadas por foram la tribu encabeçadas pela Efraim. tribo de Efraim. Y ahora E agora podemos ver que a través de los tiempos pasados, podemos ver que através ahora dos tempos persecuciones, passados, sobre as perseguições, los hebreos obligados foram os hebreus obrigados a convertirse al a se cristianismo converterem o ao cristianismo, los mataban. ou Pero os todo obra matavam. para bien. Mas como tudo opera para o Y bem, entraron al programa divino, e entraram ao millones programa de ellos, divino, y milhões quedaron deles, junto a la fuente. e ficaram junto à Junto à fonte, fonte del junto à agua da vida fonte de eterna, água da vida que é eterna, Jesucristo, que é Jesus Cristo, nuestro Salvador. o nosso Salvador. Y ahora E agora podemos ver el porqué la podemos bendición ver o grande porquê a grande bênção está con la iglesia. está com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por eso es que Cristo, el ángel del pacto, Por isso é que Cristo, o anjo do pacto, esteve no meio do cristianismo por estos 2000 años, por estes moviéndose de 2000 edad en anos, edad, 2000 anos se movendo de era em era. que libertó O al mesmo pueblo anjo do pacto que hebreo, libertou o povo hebreu y que se manifestó e que através se de manifestou Moisés, através de Moisés e de los através dos jueces juízes y de los e dos profetas del Antiguo do Testamento. Velho Testamento. El mismo ángel del pacto que le apareció a O Abraham, mesmo anjo do pacto que apareceu para Abraão em diferentes ocasiões. O mesmo anjo do pacto que comeu com Abraão. el mismo ángel del O pacto mesmo anjo do pacto que también le apareció que a também Agar en apareceu una a Agar em uma ocasión. El ocasião. mismo ángel del O pacto mesmo anjo do que pacto aparecia que aparecia para diferentes personagens. Abraham, Para Abraão, también a Isaac, também para Isaac, para Jacó y así por el e estilo. assim por El diante. mismo ángel del O pacto, del mesmo cual, anjo do pacto do qual Jacó diz: el ángel que me cuida, o anjo que cuida de mim. cuando habló la bendición para sus nietos, Quando dice, falou a bênção para os seus netos e el diz: ángel que me liberta, o anjo que me livrou de todo mal, bendiga abençoe estos jóvenes, estes y se rapazes perpetúa en e ellos sejam mi nombre. chamados neles o meu nome. Y ahora, E agora, el nombre de o Jacob nome de Jacó ou de Israel, vejam, está ligado a Efraín está ligado a Efraim e Manassés. y por consiguiente E, consequentemente, está ligado del às tribos do norte y a las tribus del sur, e às tribos do sul, del pueblo hebreo. do povo hebreu. Y por consiguiente, E, consequentemente, agora encontramos ligado o nome de Israel ou Jacó, ligado al cristianismo ligado también. ao cristianismo também. Porque en el cristianismo Porque no cristianismo encontramos millones
encontramos milhões de descendentes de Abraão, das 10 tribos, e também das tribos do sul, das tribos do sul, encabeçadas por Judá. Agora, podemos ver como é que Deus Agora podemos ver como é que Deus, de ambos os povos, fez um, e consequentemente estarão ambos os povos na terra de Israel, com o Messias príncipe. Todos os crentes em Cristo estarão ali, porque são príncipes e princesas pertencentes à casa de Davi. E são chamados reis e sacerdotes. E são chamados reis e sacerdotes e também juízes. Ou seja, os juízos das nações e o juízo final também vai ter também Corte Suprema. Sob a direção do juiz supremo, Cristo, a qual Deus pôs como juiz dos vivos e dos mortos. Com o seu grupo de juízes, todos os membros da igreja, todos os nascidos de novo, pertencem a esse poder judicial. E por isso, julgarão os anjos também. Os santos julgarão o mundo e até os anjos. E agora podemos ver José junto à fonte, que é Cristo, a fonte da água da vida eterna. E podemos ver também a dinastia de Davi, pela linhagem ou linha de Cristo. E, consequentemente, podemos ver que essa dinastia de Davi passou a Cristo. E todos os descendentes de Cristo são filhos e filhas de Deus por meio do novo nascimento. E pertencem à família de Davi. Pertencem à casa de Davi, o tabernáculo de Davi, que estava caído. E isso vamos ver manifestado mais amplamente no reino milenar, ou no reino milenial. José junto à fonte. José junto a Cristo, a fonte da água da vida eterna. Podemos ver por quê. Coisas que correspondem à bênção da primogenitura no meio do cristianismo estiveram sendo manifestadas, e para este tempo final serão manifestadas mais amplamente. As tribos do sul, Judá e Benjamim, com parte dos levitas, não poderão ter o reino de Davi restaurado sem as tribos do norte, encabeçadas por Efraim. Efraim, que estaria junto à fonte, e consequentemente teria a bênção terrenas e as bênçãos celestiais também. Que é o que tem e que terá a igreja do Senhor Jesus Cristo. E que mais adiante veremos, e sobretudo no reino milenial,
reconocida como parte de Israel. que será reconhecida como parte de Israel. Sin la iglesia del Señor Jesucristo, Sem a igreja do Senhor Jesus Cristo, não haverá reino de Davi restaurado. por lo tanto, Portanto, la iglesia necesita a igreja necessita de Judá de Judá. y Judá necesita E Judá necessita del cristianismo, do cristianismo, de la iglesia, da igreja, para la restauración del reino para a de restauração do reino de David. Davi. Porque en medio del cristianismo, Porque en no medio de meio la do iglesia, cristianismo, no meio da igreja, están miles o millones de estão milhares ou milhões de descendentes das tribos do norte. y de entre ellas E dentre elas, los descendientes de José, os descendentes de José la primogenitura. têm a bênção da primogenitura. Así es que, viendo a José, Assim que vendo José junto à fonte, nos llenamos de gozo, nos enchemos de alegria e de agradecimento a Deus por essa bênção tão grande que Jacó falou sobre José. y que luego también E que depois também en Moisés, falou Moisés. porque no podía hablar Porque não diferente podia falar diferente a lo que habló, no podía hablar diferente não a podia lo que falar habló diferente do que falou Jacob. Jacó. Tenía que ser en acuerdo a lo que habló Tinha que ser de acordo en el capítulo 33 del com o que falou. Deuteronômio, verso E no 13 capítulo en adelante, 33 de Deuteronômio, dice Moisés hablando, versículo echando la 13 em bendición diante, diz Moisés falando, ahora no lançando a a un bênção individuo, sino a tribus. agora não a um indivíduo, que descendieron mas a los tribo patriarcas. que descenderam dos patriarcas. Dice capítulo Diz 33, no capítulo verso 13 en 33, versículo 13 em verso diante. 13 al 17, Versículo 13 ao a José 17. dijo, E a José Bendita de disse: Jeová seja a tua terra, Bendita com lo do mejor Senhor de los seja a tua cielos, terra, con el rocío com o mais excelente y con dos el céus, abismo que está com o abajo, orvalho e com o abismo que com faz, os mais que jaz escolhidos embaixo, frutos do sol, e com os mais com o excelentes rico frutos do produto sol, da luna, e com mais com o excelentes fruto produções das mais fino luas, de los e com o montes mais antiguos, excelente dos montes com a antigos, abundância de los e collados com o mais eternos, excelente dos outeiros e com eternos, los- e com com las o mais mejores excelente da dádivas terra de la tierra e da su plenitude, plenitud. e Y la gracia del e que com a habitó benevolência daquele que en la habitava zarza na sarça, venga sobre la cabeza venha de sobre José a cabeça de y sobre José la frente e daquele que sobre es o alto da príncipe cabeça daquele que foi entre sus hermanos. separado dos seus irmãos. Como el primogénito de su toro es su gloria. Ele tem a E glória suas do primogênito do seu como touro, astas de e os seus búfalo, chifres são chifres de boi y selvagem. sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los Com pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Rechaçará todos os E isto povos até as extremidades da terra. Es muy importante. E isto é muito importante. Ellos son los 10 millares de Estes, Efraín. pois, são os 10 milhares de ellos Efraim, son los millares e de estes Manassés. são os milhares de Manassés. Ven los dos Vejam, cuernos de búfalo. os dois chifres de búfalo Ahora son estos dos poderes. agora são esses dois poderes que terá, son Efraín que y são Manassés. Efraim e Manassés. Y sus astas como astas de búfalo. E seus de chifres são Com chifres ellas de boi acorneará los selvagem. pueblos Com eles juntos hasta los fines de la rechaçará tierra. Ellos son todos os povos até a los 10 extremidade da milhares de terra. de Estes, Efraim, pois, são os e 10 estes são os milhares de milhares de Efraim, Manassés. e estes são os milhares de Manassés. Ahora podemos ver Agora podemos ver una bendición grande uma grande bênção aí. para Efraín con Para sus 10 Efraim millares, com seus 10 milhares para e Manassés para Manassés los millares. com os milhares. Ahí hay una bendición grande Aí há uma Para este grande tempo bênção para este tempo final.
y tiene que ver con e tem las naciones. que ver com as nações, Y tiene que ver con la e restauración tem del que reino. a ver com a restauração do reino de Davi. José junto José a la fuente, junto à fonte, junto al pozo junto de Jacob. ao poço de Jacó. Ha sido para mí un privilegio grande Foi para mim um estar con ustedes en esta grande ocasión, privilégio estar com vocês nesta ocasião, lhes dando o testemunho de a la fuente. José junto à fonte. Este pozo de Jacob Este representa poço de Jacó representa a Dios Deus a través de Cristo, através de Cristo, dándonos nos dando el agua, a água da vida eterna, el Espíritu o Santo. Espírito Santo. Y José, E José, junto a ese pozo, junto a esse poço, por medio de por meio Efraín, de Efraim, que representa a la iglesia, que representa a igreja de Jesus Cristo. y ahora E agora, Manasés, pues Manassés, representa al pueblo hebreo, pois representa o povo hebreu ou os judeus, los cuales también os tienen quais una também bendición têm uma grande bênção grande para receber en este tiempo final. neste tempo final. Los cristianos nacidos de nuevo y los Os judíos cristãos nascidos son hermanos. de novo e os judeus são Por eso tienen el irmãos, mismo Dios. por isso tem o mesmo Deus. Y Abraham E Abraão como el padre de la fe. como o pai da fé. Y en este tiempo hay un mejor entendimiento. E neste tempo há um melhor entendimento entre os cristãos e judeus. E o cristianismo Comenzó con hebreos, começou com os hebreus, hebreos de las tribus del norte hebreus da tribo y do algunos norte de las tribus e del sur. alguns da tribo do sul. Y Cristo que vino por la tribu de E Judá, Cristo, por una de las que tribus del veio sur. pela tribo de Judá, por uma das tribos do sul, Del sur, que es la de pela Judá. tribo principal do sul, que é a de Judá. José junto José a la fuente. junto à fonte. Cristo Cristo, o Dios en Cristo ou Deus em es la Cristo, fuente. é a fonte. Por eso es que por ahí, por Jeremías, Por isso é que por aí, por Jeremias, tem um lugar que nos habla que nos fala de Dios como la fuente, de Deus como a fonte, la cual dejó el pueblo hebreo a qual deixou o para povo hebreu para cisternas rotas fazer- que no retienen agua. para Como que si dice esse cisternas pasaje, Miguel? rotas que não tem água. Como é que Si me lo buscan, se lo leeríamos aquí. diz essa passagem, Miguel? Se me busca isso, leiamos aqui. Qual? Sí. Sí, ese mismo. Sim, é esse mesmo. 2:13 de Jeremías. 2:3 Capítulo 2, de verso Jeremias, 13, capítulo vamos a 2, ler. verso 13. Vamos lê-la. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Porque o meu fuente povo de fez agua duas viva. maldades, a mim me deixaram Dios o manancial de águas es la vivas. fuente de agua viva. Y por eso Cristo, en quien estaba Dios, Vem? Deus é a fonte da água viva e por isso Cristo, venid a mí. em quem Deus estava, podia falar e dizer: venham a Si alguno mim, tiene sed, e se venga a alguém mí tiver y beba. sede, venha Era Dios para mim e beba. hablando Era Deus através de falando Jesucristo. através de Jesus Cristo, Porque Dios porque Deus es la fuente del agua é a de fonte da la água vida eterna. da vida eterna. Por eso ustedes encuentran en algunas ocasiones. Por isso é en que el vocês capítulo encontram em 14, algumas capítulo ocasiões, 15, no capítulo y 14, no capítulo 16 de capítulo São 15 e no capítulo 16 de São En esos João, lugares por ahí ustedes nesses encuentran lugares que por aí, algunas vocês veces Jesús dice encontram que el Padre es el que em que va a dar el algumas Espírito, vezes Jesus diz y en que otras o ocasiones Pai dice é Cristo o que vai dar o será el que lo Espírito. enviará.
Em outras ocasiões, Cristo diz que Ele será o que enviará. Cristo o enviará do Pai. E agora também podemos ver que em algumas ocasiões em que Cristo diz que peçam e que tudo que pedirem crendo, o Pai vai dar. Em outras ocasiões ele diz que Ele dará. Quando Ele diz que dará, é o Pai através de Cristo concedendo isso. É assim, Deus operando através de Cristo. Porque Deus não faz nada a não ser que seja através de Jesus Cristo. Qualquer pessoa pode dizer, mas Deus fez coisas através de Moisés e através do profeta Elias? Sim, mas era o Espírito de Cristo neles, por meio do seu Espírito, e o Espírito de Cristo veio atuando através dos profetas, ou seja, foi Deus, por meio de Cristo, o anjo do pacto, fazendo as coisas. Moisés não fez milagres, foi Deus, por meio do anjo do pacto, por meio de Cristo, fazendo os milagres. E assim por diante. Foram feitas as coisas divinas por Deus através de Cristo. Embora possamos ver na Escritura que eram homens que falavam, mas era o Espírito de Cristo falando através deles. E agora, vimos José junto à fonte. E, consequentemente, temos visto a igreja do Senhor Jesus Cristo junto à fonte. Há uma passagem aqui, Miguel, no Salmo 1, também, que nos mostra a igreja Capítulo 1, versículo 1 em diante diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Assim é a pessoa bem-aventurada. Assim é o justo, o crente em Deus, o crente em Cristo. E é como árvore plantada junto à corrente de águas. E a igreja está plantada junto a correntes de águas. Ou seja, está plantada junto ao rio da água da vida eterna. E essa água da vida eterna é o Espírito Santo, que como um rio corre pelo interior de cada crente em Cristo. E também no Salmo 23 nos diz algo aqui. Diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E aqui temos as águas do Espírito Santo, recebendo-as todos aqueles que têm sede e correndo pelo interior de cada pessoa. Como quando tomamos água, corre a água por nosso ventre, por nosso corpo, e faz aquilo para a qual é enviada. E assim como a água vai para os rins,
e se dirige para aí, y discierne o Espírito Santo dice, vai também e hasta los discerne riñones, es que e dice Miguel, diz até los os rins. E o que pensamientos diz y Miguel? intenciones del corazón. Os Y hay pensamentos lugares e as donde intenções habla do de los riñones coração. también, si lo buscan. E há lugares onde Apocalipse fala também, dos em rins outros também, lugares. se buscarem. Como estamos, como Em Apocalipse como também estudio, e estamos em para outros estudiar lugares. Como a estamos Escritura y compartir, em um estudo, así pues, estamos para participamos estudar a todos Escritura e e compartilhar. aprendemos Assim participamos da palavra de todos Deus e seu e aprendemos da palavra de para Deus nosso e seu tempo. programa para o nosso tempo. recordando que Recordando que a igreja está junto à fonte da água da vida eterna e está na etapa mais importante. ha ido creciendo, Veio crescendo, recibiendo el agua, recebendo a ha ido água, creciendo veio crescendo y se encuentra e ya se encontra en la etapa para, na adopción, la etapa etapa para de a la, adoção, de la piedra angular. a etapa da era da pedra Para angular, adopción, para recibir para a adoção, la adopción, la para redención del receber a cuerpo adoção, a redenção do corpo y ser adoptados como hijos e e hijas de Dios serem en la parte adotados como os física también, filhos e filhas de Deus na vida parte física eterna também, física. com vida eterna física, Jesucristo como en su Jesus cuerpo Cristo físico em seu corpo glorificado. físico glorificado. No lo has conseguido, Miguel. Não conseguiste, Miguel? Gracias, Luisito. Muito obrigado, agradecido. El 7-9, 7 É o qué? 7-9 o quê? Y el otro es 20 E o qué? outro é 20 o quê? 26. ¿no? 26. Porque el Dios justo prueba Porque la o mente Deus justo e prova o coração. a mente Aqui, e o pois, coração. la traducción es diferente. Aqui, pois, a tradução é diferente. Sí, en las traducciones, pues, Sim, nas traduções, pois, por eso uno busca en todas las por isso a traducciones pessoa busca em todas as y traduções, ve, pero yo he e leído vê. que también los riñones mas eu li y el 26, que é 2, também os rins, é o 26:2. sí, aquí examina mis Diz aqui, íntimos examina pensamientos, meus E meu íntimos coração. pensamentos e meu coração. pero en otras versiones, Mas em outras versões, esta es otra versión, la que esta é a tengo outra aquí, por versão eso a que tenho aqui. E por isso, tienen una tem uma Jeremías 11:20 también apunten. mas Jeremias por 11:20, aí. mas Sí, esa es la que yo usaba. sim, essa é a que eu Sempre. usava sempre. Jeremías 11, ¿qué? Jeremias 11 o quê?
11. Sí. Aquí pues siempre cuando en otros lugares dice riñón, Aqui, dice pois, sempre quando la mente. em outros lugares diz rim, e aqui diz a mente. Ahí no hay problema. Aí não tem problema, não há problema. Podemos ver que a palavra de Deus discerne. Podemos ver que a palavra de Deus discerne os pensamentos. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Ou seja, Deus, por meio do seu Espírito, conhece desde a ponta da cabeça até a ponta dos pés, todo o nosso ser. Para ele não há nada oculto. Assim que para ele não há nada oculto. O mesmo salmista falava de que Deus o conheceu, e Jeremias também, desde que estava no ventre, ou até desde antes, e Ele colocou nossos nomes no seu livro, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Portanto, nos conheceu, e aos que antes conheceu, também os predestinou. Diz São Paulo em Romanos, capítulo o quê? Capítulo 8. Capítulo 8. Sim, assim que ele já conhecia todos nós, porque para Deus não há tempo. Ele está presente em todos os tempos. Para Ele é um eterno presente. É como usted está aí onde você está. É como você está aí onde você está. E você olha para cá e você me vê. Você me vê em presente. Mas para chegar onde eu estou, você tem que caminhar, porque está no futuro. Você está me vendo no futuro, como se estivesse no presente. Mas para chegar aqui onde eu estou, leva uns segundos. Portanto, não é presente. E para eu chegar aonde você está, ou estão, os estou vendo no presente. Mas para chegar onde vocês estão, me leva uns segundos, portanto é futuro. E assim Deus, pois como Ele vê através do tempo, está onipresente, para Ele tudo está vendo no presente desde antes da fundação do mundo. E por isso Ele pode ver qual seria a nossa trajetória na Terra. Ele, por prévio conhecimento, pode escolher a uns e pode rejeitar a outros. Ele sabia o que nós íamos fazer em cada ano, em cada mês, em cada semana, em cada dia, cada hora, cada minuto, a cada segundo. E se parte o segundo em mais, divide-o em... Como chamaria? Em milésimo de segundos. E depois em milésimo de segundo. Por aí ele sabia tudo e sabia como funcionaria o nosso corpo, cada segundo da nossa vida. Portanto, ele conhece tudo. E com tudo isso teve misericórdia de nós. Ou seja, fomos escolhidos não por boas obras,
la voluntad mas de Dios. sim pela vontade de Deus. Ahí lo dice San Pablo en Romanos y en Efesios también. Aí diz São Paulo em Romanos e em Efésios também que fomos escolhidos segundo a presciência de Deus. E hemos sido elegidos E para ser fomos rociados, escolhidos para vamos a decir, sermos ser rociados aspergidos para con la sangre de Cristo, sangre como de obedecermos e Cordeiro sermos imolado aspergidos com o sangue de por Cristo. nosotros. Sangue como de um cordeiro Para imolado poder por estar nós. junto ao quê? Para podermos La estar junto ao fuente quê? À fonte de Jacob, de Jacó, personificada personificada em Jesus nuestro Cristo, nosso Salvador. Salvador. Aquel pozo Aquele poço fue tipo y figura de foi Cristo, tipo e figura de Messias, Cristo, o Messias, que vendría con el agua de la vida eterna, que el viria Espíritu com a Santo água para da ti vida y para eterna, quem o más? Espírito Santo, para cada mim uno e para de quem mais? ustedes también. Para cada um de vocês Que las também. bendiciones de Que as Cristo, bênçãos de el Cristo, o pacto anjo do sobre pacto, todos sejam ustedes sobre todos vocês y también sobre e mí, também sobre mim, y nos llene e nos encha de toda bendición de celestial toda a bênção y celestial terrenal también. e terrena também, e nos use grandemente em sua obra neste tempo final, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aprecio y agradezco todo lo que ustedes están Aprecio e haciendo agradeço tudo que vocês estão fazendo pelo trabalho aqui em Porto por Rico, el terreno pelo terreno y también por e la também construcción pela construção del nuevo do auditorio novo auditório, que será de beneficio, que será de benefício, de no bênção, solamente para Porto não somente Rico, para sino Porto Rico, mas para para todos os ministros e todos os ministros congregações, e todas todos as os congregações e todos em os irmãos todos os países. em todos os E países. não somente E até, para nós, não somente para sino nós, mas para todas para as pessoas, todas as pessoas, para todos os grupos religiosos, para todos os para grupos todas as pessoas em todas religiosos, as para religiões, todas as pessoas em todas as também religiões, para o povo hebreu, também para o povo hebreu para toda a humanidade. e para toda a humanidade. Aprecio muito Aprecio muito que ustedes han estado braço a braço que com vocês Miguel, estiveram braço a braço com Miguel, el cual ha estado trabajando o en qual este esteve programa, trabalhando neste programa, neste projeto, y han estado e estiveram haciendo todo esto fazendo con amor tudo divino, isso com amor divino. y espero E que espero que continuemos continuemos e aumentemos o esforço junto a nuestro amigo y hermano, junto ao nosso misionero amigo e Miguel irmão Bermúdez Marín, missionário Miguel Bermudes para que Marim, pronto para que em se breve tenga en Puerto Rico se tenha em esse Porto Rico lugar. esse lugar. Hemos estado de acuerdo. Estivemos de acordo, El misionero Miguel o missionário Bermúdez Miguel Marín Bermudes Marim e eu, para esta labor, para em este favor trabalho da a obra favor da obra de em Cristo neste este tiempo final. tempo final. Y esperamos que luego Dios obre en ese lugar E esperemos en favor que em breve de Deus todos, atue nesse lugar a y que favor de todas las todos naciones también tengan e sus que em antenas todas as nações para também tenham suas escuchar antenas para escutarem las as atividades que se lleven a cabo y también que se las puedan realizarem ver por las pantallas e também possam vê-las pelas telas que tenham instaladas en sus instaladas em congregaciones. suas congregações. Hay una promesa Há uma promessa de un auditorio, de um Carpo auditório Catedral, Carpo Catedral y e luego depois también está la também promesa de una está a promessa manifestación de uma grande manifestação de Dios. da parte de Deus. Y a quien Dios tenga para usar y E desea a usar, quem ese Deus usará, tenha para usar e deseja usar, esas a actividades. esse usará Oremos também nessas por la persona que atividades. ele tenga E oremos também para usar pela pessoa que ele essas tiver actividades. para usar nessas atividades. Está prometido que Está prometido la tercera etapa que a terceira será etapa será manifestada. e foi mostrada E essa foi terceira mostrada essa etapa terceira etapa em 5 manifestações, en donde el poder de onde o Dios fue poder de Deus manifestado. foi manifestado. Foram 5 ocasiões. que Foram são 5 tipo e figura ocasiões
que são tipo e figura do que Deus fará nessa terceira etapa. E a promessa é que na visão da carpa, que viu o reverendo William Branham, se manifestará a terceira etapa. E, consequentemente, se manifestarão aquelas cinco amostras. Foram 5 ensaios. Foram os ensaios. E foi dito: o que vocês viram em parte manifestado, quando vier o aperto, então se manifestará em todo o seu poder. A terceira etapa será então em poder absoluto, o qual nos mostra que alguém vai ser adotado e também um grupo de pessoas vão ser adotadas. Las cosas que aquellas 5 manifestaciones representan, as coisas que aquelas 5 manifestações representam vão ser cumpridas ou tornadas realidade também, no cumprimento da visão da carpa. Salvação para os familiares, cura divina, a curta ou larga distância, ou longa distância, como aconteceu com a cura da esposa do reverendo William Branham. Salvação, como aconteceu para os filhos da irmã Hattie White. Vamos apagar este teléfono aqui. Também poder sobre a natureza. Poder sobre a natureza. Quando foi falada sobre a tempestade de neve que vinha, e foi ordenado que se fuera, e foi ordenada que se fosse. Isso é poder sobre a natureza. Isso é o poder sobre a natureza. E essas coisas são as que estarão manifestadas sob o ministério das 2 oliveiras. Portanto, esperamos que nos visitem em Porto Rico esses ministérios. E que se cumpra onde Deus já tiver desejado, determinada a visão da carpa. E como cada um, pois deseja o melhor para o seu país, pois aqui também desejamos o melhor para Porto Rico. E, consequentemente, está se fabricando uma carpa catedral, um auditório grande, porque esperamos grandes bênçãos de Deus e cremos nela de todo o coração. Vejam isto. A criação de esquilos, ou seja, que por palavra falada foram criadas esquilos que não existiam, o qual nos fala de palavra falada para a criação, não somente de esquilos, a não ser criação de membros do corpo, de pessoas, porque foi dito também que viria um tempo onde se falara a palavra e membros de pessoas que perderam os seus membros, os seus braços, as suas pernas serão criados. Ou seus olhos, ou assim por diante. E do peixinho, a restauração do peixinho fala do mesmo de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição do peixinho é o mesmo. A ressurreição dos mortos em Cristo para o último dia. Ou seja, que sob a terceira etapa, até a ressurreição dos mortos em Cristo, está ligada a essa terceira etapa. Como será? A Escritura diz que será a final trombeta, ou a trombeta final, ou seja, que a trombeta vai estar soando para a ressurreição dos mortos em Cristo. E isso é a voz de Cristo, a voz de Deus, por meio de Cristo, o anjo do pacto, no último dia. E aí vamos deixar, para não abrir muito esses mistérios,
para este tiempo final, que para este tempo final lo veremos manifestado o veremos el manifestado cumplimiento de la visión no de la cumprimento carpa. da visão da carpa. Puede tener también significado espiritual, pero el Pode ter significado também significado espiritual, mas mayor o maior es literal, significado é literal, porque se estaba predicando, porque estava se se estaba haciendo pregando llamamiento e estava se fazendo y todas estas chamamento cosas. Y e estaban todas viniendo essas a los pies coisas, de Cristo. e estavam vindo aos pés de Cristo. Por lo tanto, eso es Portanto, literal isso é literal para el pueblo de para Dios, o povo de porque la Deus, tercera etapa porque a terceira es etapa é para la novia, para a noiva, para las insensatas, para as también, insensatas também, para la iglesia, para a igreja y es también para e el é mundo. também para o mundo. O sea, en esa tercera etapa Ou seja, va a ser nessa impactada terceira la iglesia, etapa vai ser novia, impactada a igreja la noiva, iglesia nominal, a igreja nominal, o sea, el cristianismo, ou seja, o cristianismo inteiro, el mundo entero, o mundo inteiro, los judíos os ahí judeus entran aí también, entram também, o sea, serán ou impactados seja, serão porque impactados porque ahí ellos verán aí eles verão essa manifestação de Cristo, de Cristo, el ángel del pacto. o anjo do pacto. Y cuando ellos E vean quando eles vejam essa manifestação, dirão: nosotros isto estamos é o que esperando. nós estamos esperando. Pero fue dicho, él Mas no foi viene dito, por ellos. eles não vêm por eles, También fue dicho mas também foi que esse dito ángel do Apocalipse que esse 10, anjo do Cristo, Apocalipse el ángel del 10, pacto, que é Cristo, o el anjo do Espírito Santo, pacto, o Espírito Santo, es el mensajero é o a Israel. mensageiro a Israel. O sea, vean todo lo que va con Ou seja, la visión de vejam la carpa. tudo que vai com a visão da para carpa, seu para o seu cumprimento. O sea, tiene que ser Ou juntado seja, todo eso tem que ser para juntado tudo isso cumprimento para o de la visión cumprimento da visão de la carpa. da carpa. y E Israel Israel está esperando eso. está esperando isso. Yo les dije una vez que Eu lhes en falei, eu algunos disse uma lugares, vez que em alguns que lugares si la- que no sé si el cristianismo ou supiera seja, se o cristianismo que hay soubesse muchos líderes que há muitos Rabinos. líderes rabinos que están esperando que estão esperando más cerca mais de lo que o perto cristianismo está do esperando que o a cristianismo vinda do está Messias. esperando a vinda do que Messias. muchos rabinos lo Que están muitos esperando rabinos más estão cerca esperando mais perto que lo que lo están esperando que o que estão muchos esperando ministros muitos del ministros do Evangelio Evangelho de Cristo. de Cristo. Y eso lo han hablado, E isso falaram, pero están vigilando, mas estão vigiando, vigilando todo, porque vigiando ellos tudo, porque eles tienen já pensado têm pensado cómo va a ser todo. como vai ser tudo. No sabemos E não sabemos cómo va a ser esa tercera como vai etapa ser essa terceira etapa y el cumplimiento de la visión de la e o carta. cumprimento da visão da Pero carpa. lo importante Mas o importante es é tenerle a Dios un lugar. ter Y Deus aquí está. um lugar. Está para ti, lo dedicamos a E Dios. aqui está E ele, para ti e o se é dedicamos a que foi Deus. visto, E pues lo Ele, usa. se é o que foi Y como no visto, sabemos pois también si o se vai va a usar. repetir lo mismo, E como não em sabemos diferentes também países, se vai se se hay repetir tiempo, se no hay o tiempo, pues será en mesmo un solo em sitio. diferentes países. pero desde un solo sitio Se houver se tempo, transmitirá se e não verá houver tempo, em todos pois será em um os só local. Mas de um só local se transmitirá e verão em todos os lugares. Bom, yo recuerdo una eu recordo cosa muy importante uma coisa muito importante. y es que la apertura de E é los que sellos a abertura dos selos fue en el mismo lugar foi no mesmo lugar del mensajero do mensageiro de la séptima edad y da aquello sétima fue tipo y era. figura E aquilo foi tipo e figura do que Deus más adelante. vai fazer mais adiante. Y él le tuvo un sitio E ele teve um local preparado preparado para esa labor. para esse Bueno, vamos trabalho. a dar isso aqui Bom, quietecito vamos deixar aí. isso aqui quietinho aí.
De seguro, los ministerios Seguramente os ministérios das duas oliveiras van a desear un lugar preparado vão desejar en algún um lugar lugar preparado em algum lugar da terra. y donde estén esos E onde ministerios, estiverem esses y ministérios, en el territorio donde e no esos território ministerios onde esses ministérios foram será vistos, de seguro el lugar será seguramente o lugar onde vai se cumprir todo esse programa da terceira etapa. Porque essa terceira etapa corresponde los ministerios de los dos olivos aos ministérios das duas y el oliveiras. ministerio de Jesús repitiendo. E o ministério de Jesus se repetindo. Porque la séptima trompeta, Porque a sétima que son trombeta, que são Moisés Moisés y Elías, e el Elias, ministerio de Moisés y Elías, os ministérios y de el Moisés e séptimo sello, Elias, que es la e venida o del sétimo Señor, selo, que é a vinda do dice Senhor, William Branham, diz o reverendo William Branham, y el séptimo sello es a sétima trombeta e o sétimo selo é a vinda do Senhor. porque el Hijo del Hombre viene Porque o con Filho do Homem vem com com seus quem? ángeles. Com seus Bueno. anjos. Bom, ya ustedes pueden ver vocês já podem ver, entonces então, que bajo la tercera que sob a etapa van terceira ver a Cristo etapa vão ver Cristo manifestado manifestado. y dirán, E dirão: que nosotros isto é o que estamos esperando. nós estamos esperando. La A manifestación manifestação final del ángel del do pacto, anjo do pacto, el cual ha estado en la iglesia. o qual esteve na igreja durante as diferentes etapas da igreja. Vamos a dejarlo aí, Vamos porque deixar no aí, debe ser porque não deve ser esse aberto mistério do plenamente esse sétimo mistério sello, do já com o sétimo que selo. temos, Mas já com o creio que que temos, entendem, eu creio que vocês porque entendem. estamos E trabajando em entendem favor porque estamos trabalhando a favor de em Porto quanto Rico, a la construcción quanto à desse construção nuevo desse auditorio, novo auditório, em donde se espera onde grandes se esperam bendiciones grandes bênçãos de Deus. e sem fazer muito ruído, E sem para fazer que muito não se ruído, interrumpa para que não o se programa que Deus interrompa o tenha programa que Deus com Puerto Rico tiver y com con los Porto demás Rico e com os países outros países, que, que en donde esperamos también onde esperamos grandes também bendiciones grandes bênçãos de Dios. de Deus. Bueno, vamos Bom, aquí a passar novamente vamos al passar misionero Miguel aqui Bermúdez novamente Marín. para o missionário para Miguel Bermudes continuar. Marim para continuar. No pensaba así hablar de esta, Não pensava assim falar de esto tan disto abiertamente, tão pero, abertamente, mas ya tocamos eso já que tocamos nisso, y ya que tocamos eso e já que tocamos nisso, de los ángeles dos que anjos que ele viu, de dónde venían los ángeles de onde vinham os anjos? del oeste volando Do hacia el oeste, norte. voando para onde? Hacia o leste. Para o leste. Así es que del oeste Assim, do oeste, ahí los ángeles aí os anjos apareceram voando para o leste. y el ángel que era diferente a los demás E o volaba anjo de que era dónde? diferente dos Del demais oeste voava de onde? hacia el este. Do oeste para o Y ese leste. era el ángel que tenía E esse el anjo séptimo era sello, o que y por tinha o sétimo consiguiente, selo e, el que tenía la consequentemente, tercera etapa. o que tinha a terceira Más etapa. claro, pues. Mais claro, Yo decía antes, más pois, claro no canta un gallo. eu dizia antes, Pero vamos mais a dejarlo claro aí não quietecito. canta um galo. Mas vamos deixar aí quietinho, Para que las cosas sigan para que as coisas marchando sigam bien y ou continue siempre caminhando bem. evitando el fanatismo, porque E el fanatismo sempre evitando o fanatismo, porque o fanatismo é motivo de tropeço para muitas pessoas. Não queremos que ninguém tropece, senão que todo o programa siga adiante, siga em frente. Bom, esperamos grandes bendiciones esperamos grandes de bênçãos parte da parte de Dios de Deus. en este nuevo milenio que Neste comenzó, novo ya milênio que lleva começou. 7 años y va E para já 8. leva 7 anos e E vai este para novo 8. século E nesse 21 novo século que começou. 21, Y que esperamos que começou. que en este siglo XXI todo e que ocorra, esperamos que neste século porque ya XXI nuestro tudo cuerpo para el ocorra, siglo XXII, pues, porque nossos estariam corpos, bastante- já para o século bastante 22, agotaditos, pois estariam ¿con bastante cuántos años más, Miguel? esgotadinhos. 92 años más. Com Pues quantos ya estamos anos casi mais, en Miguel? 2008. Com 92 anos mais. difícil Pois já, para aguantarlos, la pois já mayor parte de estamos nosotros. quase em 2008, 92 anos, Todavía no tenemos mais é 92, difícil y para ya estamos aguentá-los, pidiendo el nuevo cuerpo, por lo tanto, a maior parte de nós. Ainda novo não siglo. temos 92
pues esperamos Ainda não que temos 92 e já pois estamos pedindo um novo corpo. no lo vamos a estar diciendo Portanto, en la este calle, novo século, pois esperamos que pero tudo sabemos ocorra. porque Não vamos estar dizendo na rua, mas sabemos porque já começou o sétimo milênio e, consequentemente, esse é o sétimo, el séptimo día é o sétimo milenial dia milenial, representado en el sábado, representado no séptimo día de sábado, la sétimo semana. dia da semana. Y vean, Cristo en una E ocasión vejam, dijo Cristo em uma ocasião que el disse Hijo del Hombre que o es Filho Señor do Homem ¿de quién? é o Senhor do quê? Del sábado. Do sábado. Señor, Senhor, o sea, ou seja, gobernante. governante. Y el Hijo del Hombre, E o Filho Cristo, do Homem, Cristo, es el Señor, el é o gobernante, Senhor, o governante sétimo do milênio, sétimo milênio, donde establecerá onde estabelecerá o seu Por lo reino. tanto, ele vai Portanto, ele governar vai governar durante ese séptimo durante esse sétimo milênio. Para os milênio. judíos todavía no Para os ha judeus comenzado el ainda não séptimo começou o sétimo milênio. milênio. Ellos están todavía, Eles estão por el- ainda pelo... no les voy a decir el año, Não que lhes vou están, dizer o ano em pero que están estão, llegando ya, mas estão chegando já. ya están por Já estão completar para y llegar al séptimo milênio. completar e chegar ao sétimo milênio. Y ellos también creen que el E séptimo eles também milênio creem que o sétimo é milênio é o tempo para o reinado para do o Messias. reinado do Messias. Assim é que pensam Assim que ustedes vocês como estão pensem como pendientes eles estão atentos a que algo que suceda. algo aconteça. Están esperando dos Estão hombres, esperando dois homens, a Elías a Elias y el Mesías. e o Messias. E agora não les vou E explicar agora como não lo lhes están vou esperando explicar ellos, como eles porque estão já se acabou esperando, o porque tempo e já vamos a acabou deixar o a Miguel tempo por e aqui. vamos deixar Miguel por E aqui. já nos vemos E amanhã, Deus mediante, já nos vemos amanhã, em la actividade se Deus quiser, na correspondiente. atividade E correspondente. luego E em seguida, por internet, pela internet. já el próximo domingo, E já o próximo domingo, ou por el satélite, ou pelo pues estaré com satélite, ustedes, pois estarei já que com vocês, tenho que estar já en que la tenho que actividad estar que se llevará nas a cabo atividades que se realizarão em Brasil. no Brasil. Bueno, que Deus les Bom, bendiga. que Deus lhes Já abençoe. Miguel todavía no Já quiere Miguel moverse. ainda não quer se mover? Vamos pedirle por aqui Vamos que pedir por se aqui acerque, que porque se aproxime, porque já já é bueno terminar, já é bom la hora de terminar, almoçar, já eu é creio. hora de almoçar, eu creio. Irmão É Miguel. casi almuerzo y cena, ¿verdad? É quase almoço e ceia, o jantar, na Deus verdade. bendiga esta manhã, Assim que Deus Deus os mediante, abençoe ore e muito até por la amanhã, atividade. primeiro, se Deus de quiser, e manhã. orem muito pela Deus atividade de amanhã, se Deus quiser. Com vocês por aqui temos Miguel novamente. Con ustedes por aquí, con Miguel, nuevamente con ustedes.